A turba que invadiu o Congresso na tarde do dia 8 deixou para trás um rastro de destruição. Vidros estilhaçados, gabinetes e equipamentos vandalizados. Obras de arte foram avariadas ou destruídas. Algumas desapareceram, como esta bola do Santos com a assinatura de Neymar e esta escultura com uma pérola presenteada pelo governo do Catar. O impacto que a gente tem é de uma invasão, de uma violação à nossa residência, à nossa casa, ao nosso lar. A sensação da barbárie que foi instalada, do cenário com que a gente se deparou, é de uma decepção até com o ser humano. Era um cenário de guerra mesmo, né? 1000 pedaços. E uma coisa interessante, que como a gente conhece muito bem os nossos objetos, a gente conseguia identificar no meio daquela tralha toda o que era pedaço de um presente conhecido. Logo que a invasão foi controlada, equipes da Câmara chegaram para começar os trabalhos de restauração. Só fomos convocados mais no final da tarde, quando já estavam retirando os manifestantes, e viemos para cá, eram umas 8 horas, 7 e pouco, 8 horas, e ficamos aqui até meia-noite, fazendo esse primeiro levantamento preliminar dos danos. Então, nós pudemos entrar no prédio e fazer uma primeira avaliação do estado em que estavam os danos, os objetos que aqui estavam, como eles ficaram nesse primeiro momento. Então, nós andamos por esses espaços, tentamos identificar alguma peça que poderia estar perdida e até mesmo procura de objetos, né, de peças dos objetos, porque alguns objetos foram quebrados, alguns vasos foram quebrados, então nós tivemos um procedimento de realmente catar essas peças uma a uma, misturados com vidro no chão. A gente teve que ter esse olhar, esse cuidado de fazer esse trabalho nesse primeiro momento. Assim que a polícia concluiu a perícia nas instalações, começaram os trabalhos de limpeza e recuperação dos estragos. Em menos de 24 horas, a Câmara voltava a funcionar. Há mais de 20 anos, a Câmara tem um setor específico para a preservação dos bens. Então, a gente trabalha com uma gestão bem definida com relação à preservação e ao salvamento dessas peças, né? Então, quando o sinistro aconteceu, nós já tínhamos tudo em mente, né? Tudo que deveríamos fazer. E isso nos deu a possibilidade de, em menos de 24 horas, entregar o salão pronto para novamente ser utilizado conforme deve ser utilizado. A Câmara, desde sempre, mantém uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, especialistas em restauro, técnicos de restauração que estão sempre focados na preservação de toda essa riqueza cultural. Então, é muito importante a gente destacar que dentro desse trabalho existe um gerenciamento de riscos e que toda essa recuperação, essa restauração rápida da situação original foi feita graças ao funcionamento desse plano de gerenciamento de risco, que articula, inclusive, outras equipes da casa, articula brigadistas, articula a nossa equipe de segurança do Departamento de Polícia Legislativa, articula também as equipes de engenharia, de limpeza. A maior parte das peças danificadas fazia parte da exposição de presentes protocolares, recebidos de chefes de estados e delegações estrangeiras. Além do valor artístico, elas guardam grande valor simbólico da relação do Brasil com esses países. As peças e seus fragmentos foram trazidos para a oficina de restauração da Câmara dos Deputados. Nessa mesa estão a maior parte dos bens que sofreram maior quantidade de danos, principalmente os vasos que ficaram em fragmentos e as obras que tiveram maior número de fraturas. Logo aqui na frente a gente vê o ovo, que foi a peça que ficou em fraturas e teve maior número de perdas. Aqui a gente observa um número reduzido de fragmentos, o que dificulta e torna praticamente impossível o processo de restauro e de reconstituição dele. Aqui ao lado, continuando, tem os outros 3 vasos que também sofreram muitos danos. Esse daqui que tem o maior número de fragmentos, assim como o amarelo e esse avermelhado. Esses vasos, eles
No dia do evento, todos os fragmentos eles foram recolhidos e, posteriormente, eles foram separados por cada peça. O trabalho deles vai ser um processo de montar um quebra-cabeça e ver até que ponto a gente pode reconstituir ele e verificar o número de lacunas, se essas lacunas serão preenchidas ou não. E, a partir do diagnóstico dele, de toda essa análise, será feito o processo de restauro. A escultura bailarina, concebida em 1920 pelo artista ítalo-brasileiro Vitor Brecheret, foi restaurada e recolocada no local onde estava antes da invasão, embaixo desta escada que dá acesso ao Salão Verde. Trabalhada em bronze fundido, a obra refere-se à delicadeza e à sutileza das bailarinas e dos artistas. Na década de 1920, Brecheret morava em Paris, França, e trabalhava com artistas como Antoine Bourdelle, buscando representar a beleza do mundo no mundo das artes. A obra foi doada à Câmara dos Deputados em 2015 por Sandra Brecheret Pellegrini, filha de Vitor.